Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Vamos aclamar o Santo Evangelho, dizendo: fala, que o teu servo escuta, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Mais uma vez, mais forte ainda. Fala, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurais e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar e vamos cantando. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Mais uma vez, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Pelo que vocês perceberam, as leituras de hoje, elas nos convidam a nós praticarmos dia após dia o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa crescer. Mas também o nosso relacionamento com Ele não pode ser um relacionamento infantil. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de filho. E de filho que compreende o seu pai. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso: Deus é amor. Deus não é mau, Deus é bom. Ele é um Deus que está sempre com os olhos voltados para os seus filhos. E nós somos filhos dele. E ele vai sempre querer o melhor para nós. Deus não vai querer o mal para você. Sempre o bom. É impossível, né? Nós imaginarmos que Deus nos criou
e nos jogou nesse mundo assim de qualquer jeito. Agora se vire. E Ele está lá agora sentado lá no trono dele, como aquelas pessoas mais com aquela risada sarcástica, e lá olhando para nós e dizendo, vamos ver o que vai acontecer com ele, com eles, e quando acontece algo de errado ele dá risada. Eu não imagino, espero que você também não imagine que Deus seja desse jeito. Por isso a necessidade de nós lermos e lermos e lermos e lermos e lermos a palavra de Deus. Porque nós só vamos conhecê-lo através da sua palavra. Tem muitos filhos por aí que sabem até que são filhos de Deus, mas não conhecem Deus. Aqui está o problema maior, não conhecem. Se você perguntar para qualquer um aí, menos os ateus, né, que vão dizer o contrário, mas aqueles que acreditam em Deus, se você perguntar, você acredita que você é filho de Deus? Ele vai, sim, eu sou filho de Deus, sim. Mas se você perguntar, você conhece Deus? A pessoa se engasga. Com isso não estou dizendo que eu conheço, eu estou lutando também para conhecer, porque Deus é um mistério, né, que a gente vai conhecendo, e quanto mais conhece, mas tem muita coisa ainda para conhecer. Então, Deus é bom, Ele não é mau. Deus, Ele quer o meu bem, Deus, Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem, Ele não quer o seu mal, Ele só quer o seu bem. Mas infelizmente, né, você viu ali na leitura, quantas vezes Jesus fala assim que nós não somos tão bons como nós imaginamos. Até no início da missa eu falei isso. Eu não me considero uma pessoa boa. Eu tenho alguns repentezinhos também. Esses repentes, às vezes numa maneira de pensar, de julgar, de olhar o outro, de falar do outro. Às vezes vem aquela justiça, né? A gente quer resolver tudo com as nossas próprias mãos. Mas Deus não é assim. Mas nós somos desse jeito. Vocês veem que nós gostamos de andar mais com aquelas pessoas que nos agradam. Aquelas que nos fizeram mal nós dispensamos, deixamos de lado. É assim que nós somos. A maldade, ela pesa sobre nós. E por isso nós precisamos lutar sempre mais para que nós sejamos melhores. Mas Deus é bom. Não vai pensar que aquela pessoa que morreu lá, ou aconteceu algo com aquela outra, ou porque o outro está desempregado, não consegue emprego há tanto tempo, porque foi Deus que quis. Não, Deus não quis nada. Isso Ele não quis, não, isso Ele não quer. Mas vocês já repararam que tudo é imprudência nossa? Somos nós que somos assim. Só pensamos em nós. Eu só penso em mim, primeiro eu, depois o outro. Mas Deus é bom. Vou falar durante a missa inteira que Deus é bom. Nenhuma tragédia aconteceu porque Deus quis. Mas que Deus é bom, Ele é. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa da leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 7, hoje, do Evangelho, é o Evangelho de São Mateus, o que foi escolhido para o dia de hoje, que está falando justamente dessa questão da oração. Olha só o que é que ele diz, olha, no versículo 7, Mateus 7, versículo 7, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Porque vocês já viram que a nossa vida é assim?
Se nós vamos na casa de alguém, tem alguém lá dentro, a gente bate na porta, a pessoa abre. Mesmo que ela não queira que você entre, mas ela vai abrir uma frestrazinha lá e vai dar uma olhada, vai olhar pelo olho mágico, ou vai abrir a porta e vai ficar entre, não vai deixar você entrar, mas ela abriu. E ontem mesmo, nós padres, nós fomos num asilo, e lá tinha até uma senhora idosa, que ela não deixa ninguém entrar na casa dela. Ela fica até isolada lá, ela não quer que ninguém chegue lá. E eu com alguns padres, nós fomos lá, né? Chamei a senhora. Ela demorou, mas ela abriu. Demorou, mas abriu, tá vendo? Aí começamos a conversar com ela, fomos conversando, mas ela ficou assim, abriu um pouquinho a porta, era eu, o padre Marcos estava lá na hora, não estava? Tinha mais 2 padres, ficamos do lado de fora, e ela ficou aqui, ó. Ameaçava entrar, ela não deixava não. Ela não deixou nós entrarmos. Mas que ela abriu a porta, ela abriu, ela só não deixou a gente entrar. Mas vejam, se a gente bate, abre. Se nós pedimos, alguém dá. Pode ser que outros possam não dar. Mas quando a gente pede, dá. Batei e a porta vai abrir. Pedi e vão te dar. Procurai, buscai e achareis. Não já teve coisa que você perdeu ali, que você ficou, olha, talvez dias procurando e achou? Não já aconteceu de perder alguma coisa e você ficar ali dizendo assim, quem foi que pegou, hein? Aí vem o julgamento, né? Aí passa na cabeça um monte de gente, né? Aí fica, eu acho que foi aquela. E quando vai, encontra lá, tá vendo? Procurou e achou. Ele está falando isso para nós entendermos que essa questão de bater, alguém pode demorar, mas vai abrir. Pedir, alguém vai demorar, mas vai te dar. Buscai ou procurai, e talvez demore, mas você vai encontrar. Está vendo? Demore, talvez demore, mas se acha. Ele está dizendo a respeito da nossa vida de oração. Se nós pedirmos, mesmo que ele demore, mas ele vai te dar. Da mesma forma como nós buscamos, e às vezes nós demoramos para encontrar, mas nós encontramos, ele também vai nos ouvir. E assim por diante. O problema nosso, sabe o que é? Que nós somos impacientes. Nós queremos agora. Senhor, resolva a minha vida. Está tudo resolvido. Eita. Nós queremos fazer as coisas e queremos que tudo seja resolvido de um dia para o outro, sem muita dificuldade. Olha, até para ele nos salvar, quantas dificuldades ele passou. Olha, só olhar para a cruz. Esse tempo da quaresma é um tempo viável para meditar via sacra. Aí vocês vão ver com quanta dificuldade Jesus passou para nos salvar. Mas ele não desistiu, ele foi em frente. Jesus continua a explicação dizendo assim, olha, você já viu algum pai e um filho pedir para um pai algo e ele dá um escorpião? Não tem como. Esse pai seria um pai muito cruel. Dar uma serpente para o filho seria muito cruel uma mãe fazer isso. Aí ele está dizendo, olha, se nós somos maus e um pai não faz isso, ele disse, imagine o pai do céu. O pai do céu é bom, por isso que eu estou dizendo, ele é bom.
Você acha que Deus colocou essa menina no mundo para ser esquecida, essa criancinha aqui que está no braço ali da mãe, ó? As pessoas em casa vão ver pela TV. Você acha que essa menina veio para o mundo aí e o pai esqueceu? Não. Ela será sempre lembrada. Agora, claro, na medida que ela vai crescendo, ela vai fazendo as escolhas dela, como muitos acabaram fazendo. Por isso a mãe está aí, olha. O pai está ali para ajudá-la a não desviar-se do caminho do Pai do céu, de Deus. Mas que as pessoas acabam fazendo as suas escolhas na medida que elas vão crescendo, as pessoas fazem. Aí, claro, se o caminho é esse, a pessoa vai pelo de cá. Mas que o Pai é bom, é. Deus é ó. É beleza, né? Ouvir alguém dizer que é isso aí, mais do que isso, muito mais. Não tem nem explicação para dizer o que o Pai é. Ele é ótimo. Só em saber que Ele mandou o Filho dele, o único, para morrer por essa pessoa que está aqui na frente e por essas pessoas que estão aí. Só aí eu já vejo a grande bondade dele, mandar o Filho dele lá do céu para vir aqui na terra, para morrer por um miserável aqui. Isso aqui que é pó, que não é nada. E depois ainda ficar dizendo que ele, não, Deus não me ouve, Deus é bom, é ótimo. Se tiver algum sinônimo melhor do que esse, Deus é amor. Para você não dizer que Deus não ouve o seu pedido, porque Ele não presta. Ou fazer o contrário, né? Deus não me ouve porque eu não presto. Não, você também presta. Por isso que você está aqui nesse mundo. Você também é amado por Ele. Ele ama você. Porque talvez você tenha pedido e não tenha conseguido. Aí você diz, está vendo, olha. Aí começa a ficar achando, eu pequei. Tem muita gente que fica inventando história por aí, dizendo assim, Deus não ouviu a minha prece porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aí ela vai, se confessa, para ganhar o presente. Olha, você pode ser o pior pecador da face da terra, você vai ganhar seu presente. Você não precisa confessar para ganhar presente de Deus. Ele te deu o maior presente para você quando você era pecador. É isso que a Sagrada Escritura vai nos dizer. Que quando nós éramos pecadores, Ele nos deu o Filho dele para nos salvar. Você quer um maior presente do que esse? Mas ninguém se confessa para ganhar presente. Porque às vezes tem gente ensinando por aí assim, olha, a tua vida vai mal porque você não confessou seus pecados. Quando você confessar os seus pecados, você vai ver como sua vida vai melhorar. Aí o cara, então é só eu confessar meus pecados e está tudo bem na minha vida? Confessa para você ver. Aí a pessoa vai, confessa os pecados e parece que piora. Não, eu confesso os meus pecados porque eu errei contra um amor de um Deus que é tão grande para comigo e eu fui ingrato para com Ele, independente de eu receber alguma coisa ou não. Vocês estão entendendo? Espero que nessa quaresma vocês não vão fazer confissões aí para ficar bem com Deus, para receber alguma coisa em troca. Está errado. Não, eu errei. Vou e confesso e tudo continua do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi meu relacionamento com Ele. Senão fica uma troca, né? Eu estou falando isso para você entender uma coisa. Que talvez você tenha pedido alguma coisa para Deus e você não recebeu, não é porque você está no pecado que Deus não te deu. Entenda isso. Deus Ele dá para os filhos deles assim, olha, tudo é filho. Ele faz chover para os bons e para os maus. E faz calor para os bons e para os maus. O calor, tudo se abanando aí.
Então esse calor está forte assim porque vocês não prestam? E os bons agora estão tudo na fresca? Aí não. Ele dá o calor para os bons, dá calor para os maus. Ele faz chover sobre os bons e faz chover sobre os maus. Se uma pessoa má pedir algo para Deus, Deus dá. Você sabia disso? E isso a gente vê tanto por aí, né? Que até a gente fala, mas como é que aquela pessoa é tão má, pede as coisas para Deus, Deus dá. Eu que sou tão bonzinho, porque ela acaba me considerando bom e digo, cadê? Eu não ganho nada. Então eu vou ser mal para ver se eu ganho. Mas Deus faz isso para ver se o outro muda de vida. Mas você vai receber de Deus o que você pedir, independente de você estar no pecado ou não. Vocês entenderam? Estão entendendo? Então ninguém confessa para ficar ganhando coisa. Ah, confesse e você vai ser curado. Ah, que história. Deus cura quem Ele quer. Eu fiz essa paradinha para você pensar. Deus cura quem Ele quer. Negócio, ó, os passos para a cura, né? Faça isso e confesse. E quando o padre fizer assim, você que era coxo já vai levantar, já dando os pulos e louvando a Deus. Deus ouve, porque todos nós somos filhos. Pedir, e o que é que vai acontecer? Buscai, e qual é o outro? Ele falou assim, olha, os bons façam isso e os maus. Não, ele não falou, ele falou meus filhos. Quem é filho aqui? Agora tem uma coisa, olha. A pergunta é a seguinte: mas por que você pede e Ele não te dá? Essa é a pergunta que tem que fazer. Por que você pediu tantas coisas e Deus não te deu? Por que você pediu até a cura de alguém e ela morreu? Porque você pediu para enriquecer e você não enriqueceu. Por que você pediu para tal pessoa mudar de vida e ela até hoje ainda não mudou? Essa é a pergunta. Olha só, a primeira leitura de hoje, né? É a oração da rainha Esther. Vou falar bem resumido, não dá para contar a história toda. Mas surgiu um tal de Amã, que estava querendo destruir com o povo judeu. Esther tinha um amigo que se chamava Mardoqueu, porque ela era judia e tinha casado com um rei, porque a antiga esposa dele tinha pisado na bola. Não foi pisado na bola por questão de adultério, foi que um dos ministros do rei começou a inventar um monte de história, dizendo que ela não era obediente, e diante do que ela estava fazendo, ele ia perder o crédito diante de todo o povo. Aí o que foi que eles disseram? Porque os reis eram tão obedientes aos seus ministros, né? O que foi que eles disseram? Ah, então faz o seguinte, despede ela e convoca todas as mulheres, e aquela que o senhor achar bonita, o senhor casa com ela. Esther foi a premiada, e ela era uma judia, ela não podia se misturar com um pagão, mas Deus se utilizou desse propósito na vida dela, para resolver um grande problema que ia acontecer com o povo judeu. E Amã tinha uma revolta muito grande contra os judeus, ele queria destruir todos os judeus, e ele estava preparando para fazer isso. Quando Mardoqueu soube que ele estava fazendo isso, ele falou com Esther. Aí Esther disse o seguinte: mas como? Como eu vou fazer? Porque tinha um dia propício para a rainha se encontrar com o rei. Ela não podia ir lá se ele não quisesse. Ela só poderia ir se ele quisesse. Aí ela convocou um jejum de 3 dias. Aí ela vai. Ela muda a roupa dela, fica linda, e agora ela vai.
Se o rei desse o cetro na mão dela, significaria que ele estaria atendendo a prece dela, o pedido dela. Depois de ela ter jejuado com todo o povo, ela toma a decisão e vai. Nós lemos hoje, a leitura está no capítulo 4, mas no capítulo 5, principalmente aqui na tradução da Bíblia da Ave Maria, diz o seguinte: 3 dias depois, Esté se revestiu de seus trajes reais e se apresentou na câmara interior do palácio diante do aposento real, onde estava o rei sentado sobre seu trono, diante da porta de entrada do edifício. Veja, Esté está ali agora diante do rei, tremendo, porque se ele não aceitasse, ela poderia até morrer. E aqui diz assim: logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se aproximou para tocá-lo. Veja, era uma oração impossível. O rei poderia não atender, mas o rei atendeu. Ele permitiu que Esté entrasse. E aí tem toda a continuidade da história. Depois vocês leiam que vocês vão saber. O povo realmente não morre, graças a Deus. Não acontece a morte, mas por causa da intercessão de Esté. Mas vejam, a oração de Esté foi atendida. Mas você poderia dizer, vou voltar atrás de novo, que eu falei antes. Você poderia dizer o seguinte: mas a minha não ouviu. Mas Jesus está dizendo que se bater ele vai abrir. Se buscar você vai achar. Então por que a sua oração não foi ouvida? Vou ler outra passagem do Evangelho, que está no capítulo 14 de São João. João 14, versículo 13. Ele diz o seguinte: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, gente, ó. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu vô-lo farei. Qualquer coisa. Mas eu volto à pergunta: mas por que você pediu e ele não deu? Por que você tem pedido, e talvez já tenha anos que você está ali pedindo e a coisa não acontece? E talvez você tenha entrado naquele desastre de que você pediu, não aconteceu, e agora você está assim meio com ele agora, querendo se afastar da igreja. As suas orações diminuíram. Mas ele está dizendo: qualquer coisa que você pedir, ele vai te dar. Deus se contradiz, Deus é perfeito. O que Deus diz está dito. Diga comigo, o que Deus diz. E por que você pediu e ele não deu? Aí você pode entrar dizendo assim: eu não presto, Deus não ouve. Mas eu já disse que Deus não leva em conta os nossos pecados para Ele nos dar alguma coisa. Somos todos filhos. O que Ele quer da nossa parte é a conversão, isso sim. E isso depende de nós. Não depende dele, depende de nós. De nós abrirmos o nosso coração. Mas por que você tem pedido e Ele não tem dado? Enquanto que outros já pediram e já conseguiram. Uns com mais rapidez, outros mais ou menos, e outros bem demorado. Hoje mesmo eu atendi um casal que a esposa ela estava decepcionada porque Deus havia levado o irmão que ela mais amava. Estava triste por causa disso. Deus levou o meu irmão. E por causa disso ela já não estava rezando mais tanto. O esposo dela levando ela para a igreja.
Aí ela contou uma coisa interessante. Ela disse o seguinte, que o irmão dela não frequentava a igreja, não queria saber das coisas de Deus, e ela rezava muito pelo irmão dela. O irmão dela mudou. Quando ele estava doente, ele pediu um sacerdote. Aí ela disse que ela passou por tanta dificuldade, que chamou padre em tudo quanto é lugar, que até aqui na Canção Nova, e não encontrou, ninguém foi, ninguém podia, porque tinha outras coisas para fazer. Mas graças a Deus o sacerdote foi, atendeu. Ele queria receber a Eucaristia e recebeu a Eucaristia. Realizou o pedido dela. O desejo dela é que o irmão dela voltasse para a igreja. E ela dizia que o irmão dela muitas vezes esteve aqui e participou. Aí o irmão dela ficou doente, morreu. Olha só. Ele era um homem, não frequentava a igreja. Ela rezou. Aconteceu o que ela queria. Ele adoeceu e depois morreu. Agora ela estava revoltada porque Deus havia levado o irmão dela. Eu disse, mas minha senhora, a senhora preparou o seu irmão para ir para o céu. E agora você está assim? A senhora deveria estar assim se ele morresse blasfemando contra Deus, dizendo que não queria saber da igreja, que não queria saber de Jesus. Aí sim. A senhora preparou seu irmão para aquilo que vai acontecer com todo mundo, porque assim na nossa vida, nascemos, crescemos, quem casa, casa, quem não casa, não casa, e um dia morre, um dia vai ao encontro do Pai. Mas ela estava meio assim, porque ela amava muito o irmão. Aí eu disse para ela, você sabia que no livro da sabedoria tem escrito assim, que quando Deus percebe que uma pessoa está preparada, Ele já leva logo, para que ela não se contamine logo com as coisas desse mundo e depois se revolte. Deus já pega e leva, está preparado, Ele já leva. Vocês estão preparados já ou não? Mas lá está escrito assim, porque Deus não... Aí, ninguém quer ficar agora, né? Estava preparado e foi. Mas Deus ouviu ou não a prece dela? Ouviu. Mas eu quero pegar uma passagem que está em São Tiago, que agora vai definir, vai dar o resultado para nós. Tiago capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Por isso que você pede e não recebe, porque pedis mal. Na medida que nós vamos nos relacionando melhor com Deus, o nosso pedido ele vai melhorando. Porque nós vamos entrando num relacionamento com Deus, aí o nosso pedido vai se assemelhando ao pedido que Ele quer que nós façamos. Mas enquanto nós pedimos aquilo que não está no coração dele, Ele não vai conceder. Por isso que você pediu, ainda que seja uma coisa boa, mas Deus só vai dar o que é melhor para você, porque Ele conhece cada um de nós, e Ele só vai conceder, Ele só vai te dar aquilo que Ele acha que é melhor para você. Não é o que você acha que é melhor para você, mas é o que Ele acha que é melhor do que para você, porque Ele sabe o que é o melhor para você. E se você, por isso que você pede mal. Olha, tem gente que pede mal mesmo, até sem discernimento, né? Tem uns pedidos aí meio estranho. Fazer um cerco de Jericó para aquela casa cair e acabar com todo mundo que está lá dentro. Vou pedir isso para Deus, que
se isso não acontecer, que aconteça tal coisa na vida daquela pessoa, para ela aprender. A gente não faz assim, olha, que Deus faça alguma coisa com ela para ela aprender. Esse aprender aqui é que Deus, olha, dê uma nela. Não, Senhor, não precisa ser algo tão ruim não, mas é para aprender. Aí a gente coloca até a responsabilidade na mão dele, né? E diz assim, olha, eu não toco, mas o Senhor manda fogo. Como João pediu, João não pediu fogo no capítulo 9 de São Lucas, ali no versículo 51, Jesus não foi recebido na cidade de Samaria. O que foi que João pediu para Jesus? Senhor, manda fogo agora, vai. Destrói aquele samaritano que não te recebeu na casa dele. Aí Jesus disse, João, vamos parar menos, vamos dar uma volta por cá. Deixa o samaritano lá, ele não me recebeu, mas deixa, vamos embora. Esse pedido aí seu não é um pedido bom não, João. Você sabia que se você pediu e Deus não te concedeu o pedido, não é porque você é pecador, porque pecador você sempre será. Não é porque você fez alguma coisa errada, e muito menos porque alguém fez alguma coisa para você. Deus não deu porque você não fez o pedido certo. Na medida que você vai se relacionando com Ele, você vai entrando numa intimidade tão grande com Deus, que chega ao ponto de você fazer assim, olha, eis aqui o servo, ou eis aqui a serva do Senhor. Senhor, que a tua vontade seja feita, e a minha não. Porque ainda aqueles que ainda estão num processo de conhecimento de Deus, estão dizendo, faça isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí quando Deus não faz, bate o pé. Quando Deus não faz, abandona a igreja. Aí quando Deus não faz, eu não vou mais na missa. Eu só vou na missa se o Senhor resolver. Está vendo como é que a gente faz? Como tem certos lugares aí que diz assim, olha, coloque Deus contra a parede para você ver se Ele não vai resolver o seu problema. Imagine, né? Um ser humano colocando Deus contra a parede, dizendo assim, se você não fizer o que você vai ver, hein? Porque colocar alguém contra a parede é ameaçar, né? Ameace. Ah, porque Gedeão fez lá. Aí não entende às vezes o contexto de toda a situação. Aí procura umas explicações dentro da Bíblia, tudo atravessada, para dizer assim, coloca. Não. Se Deus deu, vamos fazer igual Jó, né? Se Deus deu, Deus tem todo o direito de tirar. Louvado seja o Senhor por isso. Está vendo o que é abandono? Estão vendo o que é intimidade com o Senhor? Bem, se Deus deu, Deus pode tirar tudo. Louvado seja o Senhor. Ele pode dar, como Ele pode tirar. E Ele vai dar quando Ele quiser. Você sabia? A tua oração e a minha oração deve chegar nesse ponto. Senhor, eu quero, mas se o Senhor não quer, eu quero como o Senhor quer. Mas nós ficamos ali, olha, não tem que ser do jeito que eu quero. Faz uma novena, que você vai conseguir. Aí faz a novena, não consegue. Ah, faz isso, faz. Teve uma vez que um grande pregador aí recebeu uma visita de uma mãe com um menino nos braços, uma criança. Essas crianças que não crescem, fica toda paralisada, com os braços todo entortado, perna também. E veja só, essa pessoa falou para a mãe o seguinte, olha, se você levar esse filho teu para 30 missas, na 30ª missa o seu filho vai voltar ao normal. Nossa mãe se alegrou, aumentou a fé dela, foi embora. Essa pessoa foi embora, disse que o filho era uma maldição que pesava sobre o filho. E vai lá, vai rezar. Vai, 30 missa. A mulher começou na primeira, levou.
Aumentou a fé dela, agora o meu filho vai ficar bom. A mulher já estava sonhando, vendo o filho jogando futebol, brincando normalmente como todo mundo. Vai, é 30 missas, porque toda missa, a gente não diz assim que a missa resolve todos os problemas, porque às vezes tem gente participando de missa de forma superficial ou supersticiosa. Vai na missa que tudo se resolve, é assim. 30 missas, a quinta, bem, falta agora 25. Ele falou que é 30. 10 missas, opa, agora, meu bem. Se não ia na missa todo dia, passou aí. Em função de quê? Se for em 30 missas, o filho vai ser curado. 25ª missa, o menino lá do mesmo jeito, ó, babando e assim. Mas calma, filho, falta só 5. 29ª. Amanhã meu filho vai levantar. 30 missa. 30ª missa. E o filho nada. Continuou lá do mesmo jeito. E agora? O pai perdeu a fé? Aí vem, tá vendo, Deus não me ama? Porque aquela pessoa falou que na 30ª missa ele ia ficar bom e nada. Um dia eu estou celebrando a missa aqui, vem a mulher, o pai, o esposo dela e a criança no braço, né? Aí a mulher vem e fala assim: padre, olha, tal pessoa disse que se nós fôssemos em 30 missas meu filho ia levantar, porque era uma maldição e tal. Aqui, padre, já participamos de 30 missas, meu filho continua do mesmo jeito. Deus não nos ama. O meu esposo está num ponto que ele não quer acreditar, porque e agora, padre? Eu queria que o senhor rezasse para meu filho levantar. Eu disse: pronto, agora a responsabilidade está na minha mão. Eu não sou um homem de fé assim, né? De mover montanhas. Eu fico mandando para aquelas montanhas lá, vai para o outro lado, ela continua tudo lá. Pula para cima, eu tenho fé e ela continua lá. Não pesou nas minhas costas, disse: pronto, agora eu estou frito. Porque o poderoso não resolveu, vamos no menos para ver se o menos poderoso resolve, né? Porque não é assim que a gente vive, atrás dos poderosos. A gente fica atrás de um, porque a gente coloca na cabeça que aquele dali é poderoso. A gente só se esquece que o poderoso é Jesus Cristo. Aí eu disse para a senhora: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou rezar sim, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. O teu filho não está assim por causa de uma maldição, não. Não é por causa de maldição. É que nesse mundo que nós estamos, tem pessoas que nascem assim também. Mas Deus quer? Não quer. Agora sabe lá o que foi que levou a criança a nascer aquilo? Eu não sou médico, mas foi cigarro? Foi hormônio? Foi o quê? O útero da mulher? Eu não sei o que aconteceu no útero. Eu não sei o que aconteceu. Mas que a criança nasceu daquele jeito? Agora é fácil dizer uma maldição, vai em 30 missas e resolve. Se tudo fosse fácil assim, eu não sei quantas missas eu já celebrei nessa vida, meu Deus. Com 12 anos de padre, todo dia celebrando missa, calcule, né? E às vezes já celebrei até mais de 5 missas, ou 5 missas num dia, vai calcular. E eu ainda não mudei de vida. Estou lutando ainda. Padre Marcos de vez em quando vem aí, eu estou atrás dele: padre, vem cá. Aí vou lá, me confesso, me dá penitência. Daqui uma semana já vai: padre Marcos, vem cá. Agora o que eu fiz? Primeiro eu catequizei a mulher: olha, esse filho que a senhora tem, a senhora vai precisar cuidar bastante dele. Porque eu sei que não é fácil cuidar de uma criança dessa. A senhora vai levar no médico, a senhora vai continuar rezando, vai esperar o tempo de Deus. Talvez ele não se levante, não fique bom como a senhora quer, mas o que a senhora não pode abandonar, porque ele é o seu filho. Cuide dele. Dê a vida da senhora, desgaste, se gaste. Como um dia no aeroporto, lá em Natal, uma mulher veio com um menino nos braços e disse assim: padre, o nome dele é Jonas, um menino parecido igual aquele. Ela dizia: é a minha vida, padre, está aqui, ó.
aqui está a minha vida. Eu cuido dele todos os dias, Padre. É um Jesus que eu cuido, com alegria nos olhos, mas com cara sofrida, porque não dorme direito. Não é fácil cuidar de uma criança dessa. Depois eu rezei pela criança. Rezei pelo pai, rezei pela mãe. Vocês sabem que eles saíram mais tranquilos? O menino não levantou não, continuou do mesmo jeito. Mas eles foram em paz, porque eles compreenderam agora. Não disse para ele 30 missas e nem 1000 missas. Eu não sou bobo. E nem disse que o filho dele era um maldito. Só por causa da doença é um maldito. Tem muita gente com saúde que é muito mais maldito do que uma criança dessa. Muito mais. Mas às vezes a gente não pede a coisa certa. Resumindo, eu quero terminar dizendo assim: se você pedir algo para Deus e Ele não der, não se revolte com Deus, mas continue a sua caminhada com Ele. Porque se Ele não deu, é porque não era para te dar. Porque Deus é bom e sempre será bom. Ele sabe. Ele conhece o meu passado, Ele conhece o meu presente, Ele conhece o meu futuro. Ele sabe muito bem que aquilo que Ele poderia me dar, poderia me desviar para algum lugar. Vocês sabiam que tem gente que não pode ser rica porque pode se desviar? Tem que viver na pobreza, porque na pobreza vai buscar sempre Deus. E tem outros que vão ser ricos e vão saber viver com a riqueza, vão doar, vão dar o dinheiro para quem precisa, vai ajudar as entidades, e vai ser simples. Mas vai ter ricos que não vai saber usar da riqueza. E tem aqueles que são ricos e buscam a Deus. Mas não é melhor ser pobre e depender de Deus? E estar todo dia buscando? E vivendo daquilo que é do dia a dia, sabendo que Deus está providenciando diariamente, saber que Deus está cuidando de nós, de chegar a um ponto de você não poder nem mais precisar que Deus cuide de você. A pessoa mais infeliz da face da terra é aquela que se julga assim, que Deus não precisa ajudá-la mais em nada, porque ela já tem tudo. Está começando a cair no precipício. Mas depender de Deus é bom. Tem até mulheres, eu até digo para as mulheres que não conseguem engravidar, eu peço a Deus que Ele dê a graça de você engravidar. Tem uma menina da comunidade, um casal da comunidade, olha, eu acho que eles já tinham 8 anos casados, sem poder engravidar, tentando, agora nós recebemos a notícia aí que ela engravidou depois de muito tempo, de muita perseverança, de muita oração. Mas a sua vida não vai terminar se você não engravidar, e você não vai culpar Deus por isso. Mas se você não consegue, que tal então pegar uma criança que foi jogada no lixo para tomar conta? Não pode ser também? Esse é o ensinamento da igreja. Mas por que eu não consigo? Aí a gente fica tanto no porquê, tentando saber. Aí fica indo aqui, depois vai não sei aonde, e tenta ficar descobrindo tudo, porque a gente quer saber de tudo. Interessante que eu acho que é Deuteronômio 29 diz assim, olha, que o que Deus revelou já está revelado, e o que Ele não revelou não cabe ao homem procurar saber. Mas se Deus não deu, tem algo por trás, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Contar uma história bem antiga, né? Um dia eu estava ouvindo num rádio, fiquei admirado com essa historinha, porque ela ensina muito. Um homem estava prestes a viajar de navio, e ele tinha um lema que ele carregava dentro de si, que ele dizia o seguinte, que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Olha só,
Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Olha, isso significa o quê? Abandono. Uma pessoa que fala isso, ela diz assim: olha, eu estou abandonado nas mãos de Deus. O que possa acontecer, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Diz que esse cara ia subindo para pegar um navio. De repente ele escorregou, as malas caíram por cima dele, ele quebrou a perna. E viagem de navio, ó, foi embora. Então, quando ele estava caído lá com a perna quebrada, sentindo muitas dores, ele disse: realmente tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. E o pessoal começou a dizer: o quê? Você via fazer a sua primeira viagem de navio, você quebrou a perna e você está dizendo que tudo que Deus faz é bom e é perfeito? Ele disse: é isso mesmo, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. O navio foi embora, ele ficou. Depois, passados uns dias, recebeu a notícia, a grande calamidade. O navio afundou, todos morreram. Só ele que ia não morreu, porque tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Na consciência, está vendo? Às vezes tem coisas que acontecem e que nós pedimos e que Deus não dá, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. Então, olha, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre. E a Virgem Maria. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Não é assim que o povo completa? E a nossa Mãe Maria Santíssima. Não se revolte. Quer uma penitência para essa quaresma? Porque cada dia eu passo um deverzinho para casa, né? Quer uma penitência para essa quaresma? Se submeta a Deus em tudo e não brigue com Ele. Peça, pode pedir. Pedir e abrir-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á. Pedir e recebereis. Procurai e achareis. Mas sempre dizendo assim: olha, Senhor, eu estou aqui pronto para fazer a tua vontade. Eu não estou entendendo. É até uma coisa boa que eu estou pedindo, mas o Senhor deu para o outro, não dá para mim. Tem alguma coisa aí. Então, se o Senhor não deu, obrigado, Senhor. Eu queria, mas o Senhor não me deu. Só o Senhor sabe. Talvez, quando você for um dia para o céu, você vai saber. Se é que vai dar tempo para ficar preocupado ainda em perguntar essas picuinhas aqui da terra. Mas que Deus, mas que a nossa vida está nas mãos dele, ó. Abra as mãos assim, olha, a mão direita ou a esquerda, tanto faz. No livro de Isaías diz que o nosso nome está escrito na palma das mãos dele. Significa que ele realmente tem cuidado de nós. Mas só que às vezes a gente pede e não sabemos como pedir. Mas que ele vai dar, ele dá, no tempo dele. Quando ele quiser. E se ele quiser. Se ele quiser, eu vou continuar, eu vou rir até morrer. E se ele não quiser, eu vou sorrir até morrer. O importante é que a vontade dele seja feita. Vocês estão entendendo? Vamos ficar em pé. Erga as tuas mãos para os céus assim, olha. E diga comigo: Senhor Jesus, o importante é que a tua vontade seja feita. Às vezes eu peço, e provavelmente eu tenho pedido mal. Por isso que tu não tens me concedido. Mas a partir de hoje, Senhor, eu estou aqui. E nesse tempo da quaresma, eu quero viver abandonado nas tuas mãos. Mesmo que eu não entenda, Senhor. Diante dos pedidos que eu tenho feito, e que o Senhor não tem concedido. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu preciso submeter-me à tua vontade. Pois a tua vontade deve prevalecer.
e não permitais que diante de qualquer pedido feito, Senhor, eu me revolte. Pois quem sou eu para revoltar-me diante de um Deus que é tão bom e que é amor? E eu te peço, Senhor, no dia de hoje, reafirmando mais uma vez, que jamais a minha vontade seja feita, mas somente a tua. Mas tu sabes, Senhor, que muitas vezes eu quero que a minha vontade seja feita, mas hoje eu quero dizer-te que eu não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a tua vontade seja feita. E na medida, Senhor, que eu for crescendo no meu relacionamento contigo, eu possa chegar um dia ao abandono, ao grande abandono de dizer: tudo está nas tuas mãos. Se o Senhor deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa morte.